Olá, pessoal do quarto ano, voltamos com mais uma atividade, dessa vez ciências, da semana de 9 a 13 de novembro. E trouxemos para vocês relações entre os seres vivos, e eu vou explicar rapidamente o que é cada uma delas. Primeiro, nós temos o mutualismo. Aqui nessa foto, como ela está em preto e branco, não dá para ver muito bem, mas eu enviei para vocês a foto colorida. São fungos no tronco de uma árvore. O que é a relação de mutualismo? É quando os dois seres vivos são beneficiados na relação. Olha lá. Relação em que os dois seres vivos participantes obtêm benefícios e não conseguem sobreviver um sem o outro. Certo? Então, olha lá, o exemplo é a relação entre a alga e o fungo que forma o líquen. O fungo se beneficia do alimento produzido pela alga e a alga se beneficia da proteção e de substâncias fornecidas pelo fungo. Quer dizer, sem o fungo, a alga estaria desprotegida. E sem a alga, o fungo não teria o alimento. Então, os dois estão sendo beneficiados. É uma relação mútua e um não vive sem o outro. Já o parasitismo é uma relação em que um dos seres vai ser prejudicado e o outro vai ser beneficiado, tá? Ele se instala em um corpo, que provavelmente é o que vai ser prejudicado, e ele é chamado de hospedeiro, esse corpo. E quem se instala é chamado de parasita. E aí ele retira o alimento do seu hospedeiro, prejudicando o seu hospedeiro, tá? Então, não tem uma relação de benefício entre os dois, apenas um é beneficiado. E a competição, olha lá, aqui nós temos os exemplos das amebas, lombrigas, tá? Que são os parasitas. E aqui nós temos dois leões ou dois tigres, eu não consigo lembrar, mas eu mandei a foto para vocês. Acho que são leoas, né? Disputando uma caça, disputando um canguru ou um veado. E a competição é onde os organismos envolvidos, no caso as leoas, elas disputam a mesma presa, olha lá. Relação em que os organismos envolvidos são prejudicados, pois competem por recursos que não são suficientes para todos. Então, quer dizer, existe uma presa para 2 onças. Então, alguém vai ser prejudicado. Tanto uma onça, que vai ficar sem, quanto quem é a presa, tá? Então, a competição é quando os animais ou seres disputam, né, o alimento que não é suficiente e alguém sempre vai ser prejudicado. E, inclusive, todos podem ser prejudicados pela briga, né? Um pode atacar o outro, enfim. Aí, na número 1, a gente tem um texto sobre cupins. Os cupins se alimentam de madeira, mas não conseguem digeri-la. O intestino deles abriga protozoários, que fazem a digestão da madeira, o que acaba disponibilizando os nutrientes para o cupim. Então, letra A. Qual ser vivo é beneficiado na relação descrita? Bem, pensando na relação entre o cupim e o protozoário, os dois são beneficiados, pois o protozoário faz a digestão da madeira para o cupim e ele fica com nutrientes, e o protozoário tem seu alimento. Então, é uma relação de mutualismo, onde ambos seres são beneficiados, tá? E aí a gente já tem a resposta da letra B. A relação entre cupins e protozoários é de que tipo? Por quê? Competição, eles competem a madeira, eles disputam pela madeira, quem vai comer primeiro? Não. Mutualismo, pois o cupim precisa do protozoário para ajudá-lo na digestão da madeira e poderia complementar, assim como o protozoário precisa que o cupim coma a madeira para que ele tenha seu alimento. Então, essa daqui. Opa. Ou parasitismo.
pois o protozoário come toda a madeira e deixa o cupim sem nutrientes? Não. Então, mutualismo. Bem, a número 1 traz para vocês observarem aí 2 imagens, ainda falando da atividade de ciências, né? Na verdade, é número 2 aqui, né? Saiu errado. Então, é número 2, porque a número 1 vocês já fizeram. Então, aqui a gente pode colocar número 2. Então, observando a primeira imagem é uma abelha na flor. E a segunda imagem é um inseto, um pernilongo, numa pele humana. E aí vocês tinham que me dizer qual a relação entre eles. Mutualismo, parasitismo, competição? Então tá aí. Entre a abelha e a flor é uma relação de mutualismo. Por quê? Porque a flor precisa da abelha para espalhar o seu pólen e se reproduzir. E a abelha precisa do néctar da flor para produzir o mel. Então, quando a abelha vai, senta lá na flor e retira o néctar, sai junto o pólen. E aí, quando a abelha voa, ela espalha esse pólen que faz com que as flores se reproduzem. E aí, ela tem o néctar para poder fazer o mel. Então, é uma relação em que os 2 seres estão sendo beneficiados. Já na relação do pernilongo aí, ou do inseto com o homem, é uma relação de parasitismo. Por quê? O inseto, ou pernilongo, eu coloquei aí para vocês, ele se alimenta do sangue do homem, que é o seu hospedeiro. E somente o inseto, que é o parasita, se beneficia. O homem não, ele só fornece o alimento. Então, sabe quando o pernilongo vai lá e dá uma picadinha na gente, depois fica uma pelotinha coçando? A gente foi beneficiado com aquilo? Não, somente o pernilongo que pegou o nosso sanguinho lá para se alimentar. E a gente foi prejudicado porque ainda ficamos com uma coceirinha na pele, tá bom? Então é mutualismo e parasitismo. Anotem aí, não precisa ser igualzinho da professora não, mas tem que ter essa ideia, tá? E aí, depois o desenho de uma relação de competição. Eu não fiz o desenho porque vocês já sabem que eu não sou boa de desenho, mas eu coloquei algumas opções. Vocês podem desenhar leões disputando uma presa, jacarés disputando um boi ou algum animal que foi beber água no rio. O animalzinho chegou quietinho para beber água no rio, aí os jacarés viram aquilo ali é uma presa e eles vão lá disputar. Ou então galinhas disputando minhoca. Sabe quando as galinhas estão ciscando, procurando alimento, aí de repente uma galinha encontra uma minhoca e a outra vem correndo querendo pegar? Pode ser também. É uma relação de competição, onde eles vão competir pelo alimento escasso. É isso, galera. Até mais.